Já faltam poucas horas para a segunda jornada da Liga Europa. Esse jogo que o Porto não vai ter quase descanso nenhum. Farioli e até Pablo Rosário já falaram sobre o jogo, já fizeram antevisão. Num dia de muito boas notícias para o Porto bateu o recorde de lucro da SAD, mas vamos por partes, começando pelo jogo da Liga Europa com o Estrela Vermelha. O Porto quase não teve tempo para preparar este jogo, quase não teve treinos. O Farioli tinha muitos jogadores que fizeram só trabalho de ginásio, penso que os titulares, se não todos, mas a grande maioria, e portanto ele chamou muitos jogadores da equipa B e dos sub-19. Começa-se já a questionar aqui se ele não vai utilizar algum jogador da equipa B nesse jogo com a Estrela Vermelha. O Porto vai dar prioridade máxima ao clássico com o Benfica. Penso que a maior parte dos portistas concordam com isto. Muita gente comentava ontem exatamente isso, que o Farioli tem que ter cuidado, porque lesionar jogadores como, por exemplo, Alberto Costa, num jogo da Liga Europa, antes do jogo no Dragão contra o Benfica, seria trágico e, portanto, é muito possível que o lateral direito seja o Pablo Rosário e depois o Alberto Costa entre no final do jogo para dar um pouco de ritmo, como fez com o Arouca, para então estar na máxima força com o Benfica. O Porto tem que se proteger aqui bastante nesse jogo com a Estrela Vermelha, mas o Farioli hoje na antevisão deu a entender o contrário. Ele disse, mais uma vez, a exigência máxima, ele disse que quer que a equipa corresponda com o máximo de intensidade, que é um grande jogo, contra uma equipa muito difícil, que os jogos europeus são sempre difíceis. Aí ele tem razão, viu-se no jogo com o Salzburgo, embora agora as circunstâncias sejam diferentes. É um jogo em casa, no Estádio do Dragão cheio mais uma vez, com o relevado em boas condições. O Porto tem aqui possibilidades de ganhar, mas como está este jogo aqui entalado entre o jogo com o Arouca e o jogo muito importante com o Benfica, que pode confirmar o lançamento dessa candidatura do Porto ao título como principal favorito, e portanto o Farioli tem aqui que gerir muitos dossiês. Muita gente diz que pode já jogar. Fala-se na possibilidade do Willian Gomes e o Mora serem titulares. Eu acho que sim, embora, como eu já disse no vídeo de ontem, o Farioli não vai lançar jogadores simplesmente porque quer gerir ou fazer descansar os titulares. Ele vai lançar jogadores que estejam também em consonância com aquilo que ele estudou do Estrela Vermelha. Ele, mais uma vez, na conferência de imprensa, mostra muito conhecimento sobre o adversário. O Porto vai ter aqui uma vantagem, que é penso que é o Katia, o nome do jogador, que é um médio do Estrela Vermelha, que já tem os seus 34 anos, é um médio experiente, que é o jogador com mais assistências na equipa. Ele está lesionado desde o jogo da primeira jornada da Liga Europa. É uma baixa do lado do Estrela Vermelha, mas o Porto tem mais. Hoje soube-se que o Luuk de Jong vai ficar, afinal, lesionado durante mais tempo. A recuperação está a demorar mais. Eu já tinha dito, na minha opinião, que isso poderia acontecer, porque o De Jong já tem 35 anos. A lesão dele é muito parecida com a do Martinho, só que o Martinho é um jovem e o Luuk de Jong não. E nestas idades demora mais a recuperar das lesões. O Luuk de Jong era apontado ao jogo com o Benfica, mas agora com a atualização do boletim médico do Porto, deu para entender que o Luuk de Jong já não vai jogar nem contra o Benfica, nem depois da paragem das seleções, porque vai haver uma paragem de seleções depois do jogo com o Benfica, talvez só novembro ou dezembro, ou seja, atrasou muito aqui a recuperação. O que importa é que recupere bem e o Porto já não está tão necessitado de um avançado, primeiro porque o Samu, afinal a lesão dele não foi nada de grave. Como já tinha dito Farioli também no fim do jogo com o Arouca, que o Samu correu muito para festejar o golo e portanto não deveria ser nada de grave, e felizmente não era. Portanto o Samu está apto para o jogo com a Estrela Vermelha. Acredito que não seja titular por dois fatores. Primeiro porque vai ser poupado para o jogo com o Benfica, e segundo porque o Denis Gul está a mostrar serviço, e esse também é um dos motivos, então seria o segundo motivo para o Luuk de Jong não fazer tanta falta, porque o Denis Gul está realmente a mostrar serviço. E hoje via várias reportagens sobre o Denis Gul, retratam-no como um jogador tímido, com falta de confiança, como dizia o Farioli, e recordavam até episódios da época passada, em que o Vítor Bruno, no treino aberto, pediu aos adeptos para torcerem pelo Denis Gul. Havia, portanto, há registro de pedidos já do Vítor Bruno para subir a autoestima do Denis Gul. Parece que é um jogador muito tímido, e o Farioli conseguiu aqui pegar nele. Também o Farioli tem este lado motivacional, este lado detalhista, e também como a equipa está toda muito unida e o coletivo está a resultar muito bem, ao contrário da época passada, em que era uma equipa que precisava se calhar de jogadores mais irreverentes, como por exemplo o Mora, que agarrou a equipa completamente perdida e tornou-se a peça-chave da equipa, a grande estrela. O Denis Gul não tem esse perfil, precisa antes que a equipa primeiro puxe por ele e só depois ele é que vai brilhar, e isso está a acontecer esta época. Não é tão difícil para um jogador como ele, é como o Zaidu também esta época, a brilhar mais, porque uma equipa está muito forte, é um coletivo forte, e jogadores que tenham um psicológico mais fraco ou que sejam mais tímidos, que não sejam tão irreverentes como o Willian Gomes, como o Rodrigo Mora, acaba por puxar por estes jogadores, e o Denis Gul marca um golaço contra o Arouca. Achei interessante a estatística, o Denis Gul, o último gol que ele marcou pelo Porto, também foi contra o Arouca, não sei que preferência é esta dele para marcar golos ao Arouca,
Vamos ver se consegue marcar na Liga Europa. É uma grande oportunidade para o Denis Gul se for titular, jogar na Europa. Então se ele marcar gol vai ser muito bom para ele. Ele que já marcou contra o Bodo Glimt também na estreia pelo Porto. Ou seja, ele começou bem a época passada. E se nós virmos, o Porto também começa bem a época passada, porque ganha a Supertaça contra o Sporting. Depois o empate com o Bodo Glimt, apesar de tudo, não é assim tão grave. Depois é que vai por lá abaixo e eu acho que o Denis Gul vai um bocado com a equipa. Talvez tenha esse psicológico mais frágil, que é preciso mais motivá-lo. E ele agora está num ambiente perfeito para isso. E mérito também para o Farioli que viu isso. Porque o Denis Gul era um dos excedentários, que era para ser vendido, e o Farioli segurou, mesmo com a chegada do De Jong, acabou por ser uma decisão acertada, até porque depois infelizmente o De Jong lesiona-se, e o Samu também anda aqui neste vai e vem de lesões, já é a segunda vez que ele se lesiona e que provoca aqui um susto. A primeira vez que ele se lesionar mesmo, recuperou o tempo de jogo com o Sporting, desta vez com o Arouca foi só um susto, mas assim o Denis Gul é um seguro aqui, seguro de vida aqui para avançado no Porto, tem características diferentes do Samu. Eu acho que o Denis Gul é mais parecido com o De Jong, porque tem mais aquela capacidade de jogar de costas para a baliza, de fazer a ligação com os extremos, com os médios. O Denis Gul à beira do Samu parece baixo, mas ele é alto, ou seja, também é bom para o jogo aéreo, um bocado à imagem do De Jong. Portanto, acho que é mais um jogador como o De Jong e, sinceramente, eu acho que o Farioli prefere até um avançado assim. Mas claro que o Samu, ainda hoje eu via o Transfer Market, atualizou o valor dos jogadores. A equipa do Porto foi das que mais subiu. Em Portugal foi a que subiu mais mesmo, com valorizações do Borja Sainz, do Froholt, mas o Samu continua a ser o jogador mais valioso do Porto. Tem todo aquele poderio físico, aquilo que eu tenho dito. Eu acho que o Samu também, não se fala tanto, mas eu acho que ele também tem um psicológico mais fácil de abalar. O Samu é muito exigente, quando não marca golo nota-se ansiedade. Se ele não marca golo na primeira parte já começa a falhar muito, já se começa a notar a raiva e algumas atitudes inconsequentes do Samu. Portanto, também é um jovem, temos que ver isso apesar do tamanho dele, mas continua a ser o jogador mais valioso, embora factualmente eu diria que os melhores jogadores mais valiosos do Porto neste momento são o Froholt e o Borja Sainz. Fica também a dúvida se vão ser descansados neste jogo, se vão jogar de início ou não. Eu fico curioso aqui para saber quem é que joga no lugar do Froholt. O Eustáquio também é uma baixa, ele continua com uns problemas, penso que é apenas indisposição, no entanto, não tem nada a ver com lesões, no entanto parece que vai ser baixa também para este jogo. É menos uma opção para o lugar do Froholt. O Pablo Rosário vai jogar a lateral. Achei muito interessante as declarações do Pablo Rosário. Ele realmente é esse jogador humilde, esse jogador de equipa. E ele refere várias vezes nas declarações, nesta antevisão, que é só mais uma peça do puzzle, de que está disponível para jogar em qualquer posição, do que o que importa é que a equipa ganhe, o que importa é jogar onde o treinador quiser, que ele está disposto a tudo. E é engraçado, ele é mesmo esse jogador de equipa que o Farioli tanto quer, porque esses jogadores de equipa trazem esse ambiente, que depois trazem de volta jogadores como o Denis Gul, acabam por resgatá-los, jogadores que não estavam tão motivados. E o Farioli quer então a equipa toda em alerta para este jogo, diz que quem jogar tem que estar na máxima força e entender bem o que é jogar nesta equipa, ou seja, ele já dá aqui um recado que parece ser para possíveis suplentes que vão jogar a titulares. Ele dá o exemplo do Willian Gomes, o que reforça também aqui a possibilidade do Willian Gomes ser titular, porque Farioli diz mesmo, cita mesmo o Willian Gomes, diz que ele é um exemplo de como um suplente tem que entrar sempre bem quando é chamado. Realmente o Willian Gomes, eu tenho dito aqui muitas vezes nos vídeos, eu acho que o Willian Gomes merece a chamada a titular, ele tem feito exibições incríveis, já é comparado com o Hulk. Imaginem o que é ter o Hulk no banco, não é possível. Mas é o mesmo que o Rodrigo Moura no banco também. O Rodrigo Moura também merece ser titular. E o Rodrigo Moura tem até tido menos oportunidades, não tem marcado tantos golos. Também tem tido azar, ele tem tentado. Mas é porque ele está numa posição nova, número 10, que não era a posição de origem dele. Ele, como jovem, inteligente, criativo, ele vai conseguir adaptar-se. Nota-se já que ele consegue defender melhor, como o Farioli gosta, não tanto como o Gabri Veiga, porque são outras características, mas o Moura também pode ter aqui uma grande oportunidade com a Estrela Vermelha. E o Farioli, nesta antevisão, não tira o pé do acelerador, ele diz mesmo que é alérgico a relaxamentos, ele não quer ninguém relaxado, quer equipa sempre alerta, quer equipa sempre na máxima força, um pouco como aconteceu com o Arouca, depois da expulsão. Isso será a equipa que ele quer, a imagem do que ele quer, e foi com 10, agora imaginem com 11, ele quer muito mais intensidade. E ele não vai baixar a exigência só porque vai colocar alguns suplentes a pensar no jogo com o Benfica. Ele também tinha-se mostrado muito insatisfeito com os jogos com o Nacional, com o Rio Ave e com o Salzburgo. Disse que a equipa não teve toda essa intensidade que ele queria. Com o Arouca já foi diferente. Tem-se falado muito daquele gol do Francisco Moura, porque a equipa esteve, penso que 2 minutos em posse de bola, quase tudo ao primeiro toque, a bola passou por quase todos os jogadores e parece que aquilo é exatamente o futebol que o Farioli quer mais vezes, mas também é difícil repetir sempre aquela jogada, mas ainda por cima foi com 10 jogadores. Tem ali um momento em que o Porto quase perde a bola e o Pablo Rosário recupera, consegue evitar que o Arouca fique com a bola, o que mostra aqui também a função do Pablo Rosário. Agora também acho que essa jogada é um bocado prova de que o Arouca
achou que contra 10 podia subir um pouco, e depois o Porto é que acabou por subir mais e surpreendeu o Arouca, que achou que o Porto ia defender mais, até porque o Porto poderia ter ficado mentalmente afetado, porque o golo anulado ao PP é seguido logo do vermelho ao Martim, e acho que o Arouca ali achou que podia atacar mais, e quem atacou mais foi o Porto, e abalroou completamente, atropelou completamente o Arouca. E o Farioli pede aqui que, mesmo colocando alguns suplentes, o Porto vá com a mesma atitude e com o mesmo estilo sufocante para cima do Estrela Vermelha, e é realmente difícil, mas se virmos, mesmo os jogadores da equipa B, se entrarem neste jogo, eles têm feito muitos jogos. Quando houve a paragem de seleções, todos estes jogadores da equipa B já treinaram, e de sub-19 também, já treinaram com a equipa principal, ou seja, estão todos já cientes de como joga o Farioli, e mais uma vez abre-se aqui também uma janela para o Pedro Lima, embora agora o Porto tenha o Pablo Rosário, portanto, a não ser que o Frol descanse, e aí vai ser preciso um outro médico, poderá ser o Pablo Rosário em princípio, a não ser que o Porto jogue também com Gabri Veiga e Mora, também essa possibilidade, mas acho pouco provável, porque seria dois criativos, era abrir muito o jogo numa jornada europeia e sobrecarregar o Varela também, que o Varela por acaso tem jogado menos tempo, porque está a recuperar, contra o Arouca já jogou os 90 minutos, mas mesmo assim seria sobrecarregar um titular para o jogo com o Benfica, portanto não acredito que jogue Mora e Gabri Veiga, apesar de ser uma possibilidade, então seria o Pablo Rosário a jogar ali a médio e para poupar o Alberto Costa para o jogo com o Benfica, poderia jogar o Pedro Lima. Poderia ser aqui uma oportunidade, mas acho pouco provável de acontecer. Acho mais provável outras alterações do género um Zaidu no lugar de Francisco Moura, um Rodrigo Moura no lugar do Gabri Veiga, ou até mesmo o William Gomes no lugar do PP. Acho que é o mais forte para entrar aqui, até porque o Farioli já o citou na antevisão. Um Denis Gul no lugar do Samu, também acredito muito nisso. Embora também podemos ir pela lógica de que o Samu já descansou contra o Arouca, porque não jogou a segunda parte, por poder estar lesionado, e pode jogar a titular. O que pode baixar um pouco a moral do Denis Gul, que tem aqui uma grande oportunidade e está muito motivado, talvez até mais motivado que o Samu. Depois temos na ala Borja Sainz, que eu acho que ele também não deveria jogar de início, também para descansar um pouco, ou sair na segunda parte, pode ser também isso, já que o Farioli quer entrar com toda a intensidade, pode entrar com o Borja Sainz e depois na segunda parte trocar, mas aqui poderia também jogar o Rodrigo Mora, uma vez que o Caramó não está disponível, pode ser também o Alarcón, que voltou a treinar com a equipa principal, a jogar no lugar do Borja Sainz, uma vez que, como já vimos, o Farioli confia nele, também acredita nele e vai apostar mais vezes nele. E o Porto segue então assim com muitas possibilidades, muitas opções, a equipa está na máxima força, juntando os jogadores da equipa B, sub-19 são mesmo muitas opções. Fica apenas com dois lesionados, que é o Neuen e o De Jong. O Neuen Pérez, que em mais uma ação para motivar a equipa, para unir a equipa, apareceu no treino, ele já vai começar a fazer fisioterapia, já está recuperado da lesão, ele foi de muletas mesmo ao treino, fez um discurso para toda a equipa dizendo que é para continuar com a união toda da equipa, quase que a pedir que lhe dediquem o título. Portanto aqui o Porto não tem facilitado nestes momentos simbólicos, e realmente o Neuen Pérez, quando se lesionou, os golos foram dedicados a ele e ninguém o esquece, volta e meia nas declarações falam de Neuen Pérez, assim como falam de Jorge Costa também, e portanto é importante, esta união da equipa tem muito a ver com isso também. Foi mais uma ação que ajuda, principalmente numa semana em que o Porto tem 3 jogos, uma semana incrível. Eu vi uma referência à época passada, parece que o Porto, quando jogou com o Benfica, quando perdeu 4-1 no Estádio da Luz, o Vítor Bruno, no jogo com o Alásio, portanto num cenário semelhante, embora não tenha tido o jogo como aqui com o Arouca, ou seja, este cenário será até pior, mas o Vítor Bruno jogou na máxima força com o Alásio e depois a equipa ressentiu-se, ficou cansada no jogo na Luz. E parece que a direção fez questão de enfatizar bem isso junto de Farioli, para ele estar bem ciente de que na época passada isso aconteceu. E, portanto, convém gerir, porque os clássicos são sempre jogos muito intensos, independentemente do momento que esteja o Benfica. É verdade que voltou a perder um jogo, mesmo assim parece que jogou bem com o Chelsea. Ok, que foi um jogo muito intenso, que poderia cansar a equipa do Benfica, só que o Benfica não teve nem o jogo com o Arouca em cima do jogo com o Chelsea, nem os poucos dias de descanso para o Clássico, porque jogou numa terça-feira, ou seja, vai ter mais 2 dias de descanso do que o Porto e ainda não teve o jogo para o campeonato em cima do jogo com o Chelsea. Ou seja, tem mais tempo de descanso e um Clássico traz sempre esse lado motivacional, independentemente do momento de forma da equipa, e ainda por cima com todo esse peso das eleições, todo esse peso do Mourinho querer justificar a mudança para o Benfica, toda essa rivalidade, com certeza vai ser um jogo duro e é um jogo essencial para o Porto ser campeão, e há sempre essa motivação entre os rivais de evitar que o outro se destaque no primeiro lugar. E, apesar de tudo, se o Benfica vencer, fica muito próximo do Porto. Eu acho que fica a 1 ponto, se não me engano. Depois podem deixar nos comentários, eu acho que é 1 ponto, mas se não for, podem deixar nos comentários qual é a diferença pontual. Mas será, portanto, acaba por ser importante. Toda esta série de vitórias também tem motivado a equipa. Sabemos o quanto os jogadores querem manter a série, o que me põe essa questão para o jogo com o Estrela Vermelha, porque eles só vão manter a série no jogo com o Benfica se ganharem a Estrela Vermelha, ou seja, tem esse jogo no meio, e o Farioli vai com certeza jogar com isso. Ele deve repetir a dupla de centrais, até para manter a baliza inviolada, que também
é mais uma fonte de motivação da equipa, manter a baliza a zeros, bater esse recorde, aumentá-lo. É a equipa da Europa com a melhor defesa, é a equipa da Europa com a melhor série de vitórias. Eu penso que só o Bayern Munique tem a mesma série de vitórias que o Porto e, portanto, isto está a ser fator motivacional da equipa. Eu acho que as folgas aos treinos esta semana não podem haver, mas vão voltar com certeza na semana seguinte, depois do jogo com o Benfica, que vem as seleções, porque, principalmente, se o Porto conseguir ganhar os 2 jogos, porque isto tem a ver com esses objetivos, esses prémios por objetivos que o Farioli gosta de dar à equipa. E o Porto, nesta semana tão intensa, com tantos jogos, conseguiu arranjar aqui espaço para revelar as contas do clube. E o Porto bateu um recorde inédito no clube de, penso que é 39 milhões de euros de lucro, portanto, é a primeira vez que o Porto tem um lucro tão grande. Este canal não é tão dedicado a finanças, também não entendo tanto. Se houver alguém que entenda melhor, até pode deixar nos comentários. Mas é um ótimo sinal num ano em que o Porto teve o maior mercado de transferências da história, que contratou tantos jogadores, comprou metade do passe do Samu, que passou a ser o jogador mais caro da história do futebol português, contratou o Kivior por mais 25 milhões, contratou o Frold por mais 22 milhões, contratou o próprio Pablo Rosário por 4 milhões, contratou também, comprou o resto do passe do Nuno Pérez por 11 milhões também. O próprio Gabri Veiga, o Nuno Pérez e o Gabri Veiga acabam por fazer parte aqui porque entram a meio da época ou no final da época passada. O próprio Alberto Costa por 15 milhões, o William Gomes por 15 milhões, o Borja Sainz também por 15 milhões, o Perpitos por 5 milhões, o Gabri Veiga penso que também já disse por 20 milhões e portanto foi um mercado muito intenso, muito dinheiro gasto aqui, mas fez essa limpeza de salários, de excedentários, conseguiu também vender o Galeno, o Nico Gonzalez, conseguiu livrar-se de salários muito altos como o do Gruitch. Realmente o Porto parece ter melhorado aqui na gestão financeira. Longe vão os tempos em que o Porto estava no fair play financeiro da UEFA e agora pode respirar melhor e é impressionante como consegue fazer isto e ao mesmo tempo tornar a equipa tão competitiva em tão pouco tempo. Ainda há poucos meses o Porto sofria tanto para fazer um bom jogo, não conseguia fazer um bom jogo, trocou o treinador 2 vezes e agora com Farioli em apenas 2, 3 meses torna-se esta equipa temida, temível, muito intensa, muito forte, com muitas opções. Temos sempre aqui dúvidas quem é que é titular ou não. Como diz o Farioli, os suplentes entram também a merecer a titularidade, a justificar a titularidade e portanto com este ambiente tão saudável entre os jogadores. Há até aqui jogadores da época passada como o Denis Gul que se transformaram completamente e há muito entusiasmo à volta da equipa, há recorde na venda de bilhetes. O jogo com o Benfica em apenas 2 horas esgotou os bilhetes. O Porto vai de recorde em recorde, série em série, série de vitórias seguidas, série sem sofrer golos. Portanto, está muito forte o Porto. O único dossiê aqui que eu ainda me questiono é porque é que o Diogo Costa ainda não renovou. Está aqui uma novela um pouco estranha. Espero que o Diogo Costa renove o mais rápido possível, mas também parece não estar a ser afetado, porque a equipa continua sem sofrer golos. Mas é realmente esse o único dossiê que eu acho que está pendente. O presidente do Porto, o Vilas Boas, falou sobre contratar um central hoje. E ele diz que vai tentar contratar em janeiro, ou seja, fecha a porta a contratar no mercado dos jogadores livres, mas fecha muito tarde, fecha já em outubro, ou seja, o Porto tentou contratar um central, não conseguiu, foi atender às expectativas de Farioli, provavelmente, veio apenas o Caramó, que será mais um Pablo Rosário para o ataque, e o Pablo Rosário vai ter que ser esse canivete suíço, tanto no meio campo como na defesa, uma vez que não chegou o canivete suíço para a defesa. Mas agora numa fase em que o Porto está com menos jogadores lesionados e que está realmente a equipa toda em alta, parece-me que contratar o central também não era assim tão importante quanto isso. Claro que se houver aqui uma baixa na defesa pode mudar o cenário, mas para já parece-me forte. E esta dupla Bednarek-Kivior é para continuar, eu acho que é para jogar a época toda, a menos que algum deles precise sair por lesão ou assim. Portanto, acho que o Porto está sólido na defesa. E é como eu dizia, numa equipa tão intensa, que marca tantos golos, que ganha tantos jogos, que pressiona tão alto, o ponto mais forte da equipa é a defesa, que não sofre golos. E tem aqui uma dupla de centrais incrível. Como dizia muita gente no vídeo anterior, eu comparava a várias duplas que o Porto já teve. Esta dupla de centrais faz jus às grandes duplas que o Porto já teve. Eu acho que sim, acho que está ao nível das grandes equipas do Porto, das conquistas europeias. O Porto bateu até um recorde com o Arouca ao marcar 3 golos já a jogar com 10. Isso nunca tinha acontecido também. Portanto, se continua aqui os números a aumentar, está uma época impressionante e acabou de começar. Vamos ver até onde é que isto vai. Mas, como dizia o Farioli hoje na antevisão, um jogo de cada vez, ele recusou-se a comentar o jogo com o Benfica. Ele avançou todas as perguntas. Ele nem costuma ser assim, de não responder às perguntas, mas aqui ele quer mesmo manter o foco. Parece que também mudou a hora dos treinos. Costuma ser de manhã, passou para a tarde, mais para a hora do jogo, para tentar que haja ali... Enfim, são aqueles detalhes que podem fazer a diferença, para tentar que haja ali um pico de energia dos jogadores, treinar o corpo dos jogadores para ter o pico de energia na hora do jogo com o Benfica, porque sabe que vai ser difícil aqui gerir
o cansaço, fez esse trabalho de ginásio com os titulares, portanto tudo aqui pensado ao pormenor. Vamos ver se o Porto consegue, é de facto um desafio, e sendo mais um desafio ultrapassado esta semana, conseguindo 3 vitórias nesta semana, bem, o Porto, não sei qual é o limite, o céu é o limite para o Porto. Eu acho até que a maior dificuldade para o Porto vai ser, porque vem mais uma paragem de seleções, e a pior exibição deste Porto foi precisamente depois da paragem de seleções, porque os jogadores vêm cansados, vêm com outros ritmos de jogo, é complicado com viagens longas, e o jogo com o Nacional foi complicado, portanto até pode ser essa a maior dificuldade. E o Farioli já teve uma paragem de seleções, esperemos que tenha aprendido melhor o que fazer para evitar esse cansaço, que é transversal a todas as equipas, porque todos os rivais do Porto, tanto o Braga como o Sporting como o Benfica, também tiveram dificuldades nessa semana, com o Braga e o Benfica a escorregar mesmo, e o Porto e o Sporting a ter dificuldades. Mas pronto, tentar o Porto aqui, ver o que é que pode fazer. Acho que o amigável, como fez com o Lourosa, não é para repetir. Acho que, além de ter dado 2 lesões, do Willian Gomes e do De Jong, principalmente essa do De Jong ficou mais grave, não sei se teve assim tanto resultado, porque depois a equipa jogou mal com o Nacional, mas enfim, vamos ver como é que eles vão preparar depois dessa pausa de seleções. Mas agora o foco total é no Estrela Vermelha, como disse o Farioli, e vamos ver. E agora eu quero saber de vocês, quero saber quem é que vocês acham que vai jogar, qual vai ser o 11 inicial do Porto contra o Estrela Vermelha, qual é a vossa expectativa para esse jogo, se acham que o Porto vai ganhar. É verdade que já muita gente aqui comentou que a prioridade é ganhar ao Benfica, só que também temos essa série de vitórias que o Porto quer manter, e então convinha que o Porto ganhasse. Como o próximo vídeo já vai ser depois do jogo, eu pergunto-vos quem é que vai marcar os golos, quanto é que vai ficar esse jogo, qual é o vosso prognóstico. Costuma muita gente acertar aqui. O que é que vocês acharam das declarações do Farioli e do Pablo Rosário? Eu achei muita humildade do Pablo Rosário nas declarações. Achei que Farioli continua muito exigente. Se acham que essas declarações de Farioli indicam que ele vai usar aqui jogadores, quem sabe até da equipa B, e se acham isso correto, ou se acham que o Porto deve ir na máxima força. Já agora deixem também a vossa opinião sobre esse lucro que o Porto anunciou hoje. Se vocês concordam com o facto do Porto só contratar mais um central em janeiro, e também o que é que vocês acharam das finanças do Porto. Se houver aqui alguém que entenda mais ou que queira dar mais algum pormenor, às vezes eu não falo muito sobre as finanças do clube, mas podem deixar nos comentários. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.